Bom dia, galera, tudo bem? Acabou de gerar um sinal aqui no GBP-CHF, sinal aqui de retração, utilizando o nosso indicador R2 Reader Hatch, que é de retração, né? Por que Reader? Porque ele é um leitor de linhas gráficas, então a gente consegue montar operacionais baseado em indicadores de linha. Então eu posso utilizar aqui o DOM Forex, no caso eu estou utilizando aqui as zonas do DOM Forex, para gerar essas linhas, e esse meu indicador, essa minha ferramenta, consegue automatizar essas linhas e automatizar essas entradas. Como eu mostrei já em vários vídeos aqui no canal, você pode montar diferentes estratégias de tudo quanto é tipo de estratégia, beleza? Até utilizando indicadores para confluenciar com as linhas. Você pode operar apenas suporte e resistência, linha de tendência, confluência entre os dois, uma ou a outra ao mesmo tempo. Você pode utilizar as zonas do DOM Forex, no caso, por exemplo, aqui, ou então é, ou então as linhas do DOM Forex. Tem como escolher a sequência aqui de entrada, se primeiro toque no suporte, depois na LT, caso você utilize a confluência, né, aqui de suporte, resistência mais linha de tendência. Tem filtro aqui de toques na taxa, ou seja, só vai pegar um toque por direção na taxa nas últimas 5 velas, beleza? Aqui vai demorar um pouco ainda para ter o resultado do sinal, que a gente está operando aqui em M15, mas o operacional aqui é bem simples, cara. Estamos utilizando aqui um intervalo entre sinais de 5 velas e apenas o primeiro toque na zona depois do rompimento, utilizando para fazer o pullback e uma média exponencial de 9 aqui, utilizando nosso filtro de média, beleza? Utilizando aqui nosso filtro de média. Tá aqui. Temos aqui o filtro também de tamanho de vela, que ele está analisando as últimas 5 velas para fazer a média. Você está vendo aqui, ó, size está em 47, isso significa que a vela no momento atual está maior do que a média do tamanho do corpo das últimas 5 velas, por isso que ele habilitou a entrada. Então o filtro aqui está habilitado, está justamente em cima da taxa, ela está brigando aqui, está brigando ainda com a taxa, mas ainda falta muito tempo. A gente espera que agora ela vá continuar a tendência aqui de baixo. Você pode ver aqui exatamente onde foi feita a entrada, porque ele marca, ele fica com uma bolinha aqui exatamente no ponto da entrada, beleza? Só continuando aqui, é isso aí, a gente está enviando aqui o sinal para o MX2, tá? A gente está enviando aqui o sinal para o MX2, beleza? O resultado está legal hoje, então estamos 8-2 até agora e esperando o resultado aqui da 11ª entrada, beleza? Voltando ao operacional, só para explicar para vocês, é uma operação simples, muito bom, que você pode utilizar até manualmente, mas no caso a gente consegue automatizar tudo. A gente tem filtro aqui de pavio também, ele analisa as últimas 100 velas aqui do ativo, tá? No caso a gente está utilizando catalogação nas últimas 100 velas maior ou igual a 50%. Então ele analisa a movimentação das últimas 100 velas e verifica o percentual de pavio nessas últimas 100 velas. Então, o percentual de pavio das últimas 100 velas, no caso desse ativo do GBP-CHF, está em 54%, ou seja, está acima do que a gente programou como filtro aqui. Caso esteja abaixo, ele não vai habilitar a entrada nesse ativo. Beleza? Então é um indicador muito completo, você pode configurar de diferentes maneiras. Continuando aqui, ó, no caso, se eu for utilizar operacional de linha de tendência, posso operar também a pullback ou normal, ou pegar os dois, no caso se eu desativar aqui. Posso operar confluência entre linhas de tendência, posso escolher aqui o número máximo de toques da linha de tendência. Cara, é muito completo. Então, lembrando que isso aqui você pode automatizar o próprio DOM Forex de diferentes formas, beleza? Tenho aqui a opção de inverter sinal, que em vez de ele pegar para retração, ele pega para continuação, só que para o final da vela, é o contrário de retração. Essa opção time out aqui é o filtro de tempo, que ele habilita entradas apenas se a vela estiver acima de 60 segundos para o final da vela, tá? Porque justamente normalmente quando toca na nossa taxa aí faltando menos de um minuto, ou seja, menos de 60 segundos, tem uma grande chance de romper aquela taxa, beleza? Estamos utilizando aqui um intervalo de sinais também para não gerar sinais consecutivos, mas de qualquer jeito aqui ele não iria gerar sinais consecutivos porque a gente está utilizando aqui
o filtro aqui de toque em taxa e tal. Beleza, então aqui é superficialmente são algumas das opções aqui que você pode fazer, pode configurar, né? Você pode confluenciar com o Value Chart também, você pode adicionar o Value Chart para confluir com essas zonas ou com as linhas do Donforex. No caso, nessa operação a gente está utilizando zonas, mas você pode utilizar as linhas também de suporte e resistência do Donforex, ou linha de tendência, como eu falei. No caso aqui dos indicadores, você pode fazer análise diferente do time frame que você quer operar. Você pode utilizar o Value em M5 operando no caso em M15, por exemplo. A mesma coisa aqui do Trending Force, do Rio, tá? Que é o indicador RSI Arrows ou Rio No Rampant. Então ele tem embutido aqui, caso você queira utilizar. Totalmente editável também. Temos RSI padrão de níveis aqui para você confluenciar também a sua entrada. Temos bandas de Bollinger. E também temos aqui como configurar um operacional aqui de toque na média, ou seja, ele só vai pegar se cruzar, por exemplo, uma média e tocar na zona ou tocar na linha que eu configurei lá no meu operacional de linhas. E também posso desligar aqui o operacional de linhas e só utilizar os indicadores aqui, uma confluência aqui em indicadores que eu quiser, beleza? Tem a opção aqui para adicionar indicador externo também, caso você queira adicionar um indicador externo para fazer confluência com as linhas ou fazer confluência com os indicadores aqui que estão disponíveis já embutidos na nossa ferramenta, tá? Então, continuando aqui, filtro de média, a gente está utilizando filtro de média simples, então ele está utilizando a média slow de 9 para justamente fazer esse filtro de tendência para pegar apenas o pullback, então ele espera romper a zona, pega o pullback a favor da média, e continua o movimento. Vou fazer até uma análise aqui rápida aqui de pricing, porque esse indicador ele é puro price, ou seja, você pode configurar ele para operar puro price, como é a configuração que a gente está utilizando atualmente. Beleza? Eu vou ligar aqui só o point fix aqui para fazer uma análise aqui de price. Então, o operacional, como eu falei, é bem simples. Existem vários outros filtros, logicamente, assim, filtro de tamanho de vela, filtro de pavio, filtro de tempo, mas o operacional em si é bem simples. Então, o que ele vai fazer? Ele espera o pullback nessas zonas, por exemplo. Por exemplo, aqui, ele rompeu a zona, aí ele veio aqui, fez o pullback e a gente pega para a continuação do movimento na mesma vela, ou seja, pega para retração, beleza? Então ele veio aqui, rompeu a zona agora para baixo, quando ele voltou na zona lá, ó, quando ele voltou na zona a gente pegou o pullback nessa zona. Ah, mas por que não pegou essa entrada aqui? Primeiramente é porque a gente também tem um filtro de tamanho. Então, como a gente está utilizando a média das últimas 5 velas, vou até tirar daqui para vocês verem, como a gente está utilizando a média das últimas 5 velas, você pode ver como essa vela aqui foi muito pequena. Então, apesar de ela estar aqui dentro do nosso padrão de pullback nessa pequena zona que tinha aqui, mas eu acredito que o corpo da vela não chegou do tamanho suficiente equivalente à média das últimas 5 velas. Por isso que ele não fez a entrada nessa e acabou fazendo só a entrada nessa outra zona. Então, ele, em vez de pegar pullback nessa zona aqui, que talvez nem existisse no momento porque é uma zona, você pode ver como é uma zona nova, então pode ser que ela nem existia no momento que ela voltou aqui para baixo. Mas beleza, eu acredito que ela não pegou mesmo por causa do tamanho da vela, que não chegou a ser uma vela tão grande quanto as 5 velas anteriores. Beleza? Então, ela veio aqui, chegou lá, desceu, vamos utilizar o point fix, veio aqui, desceu aqui, pegamos esse sinal, continuação do movimento, veio, desceu, rompeu, não pegou aqui, acabou pegando no pullback de volta nessa zona. Então ele pega sempre o primeiro toque do pullback na zona, tá bom? A mesma coisa, agora sim, agora ele veio aqui, rompeu essa outra zona, aí a gente está pegando o pullback de retração na mesma vela para ele continuar a tendência aqui de baixo. Então, cara, é um operacional bem simples que você pode operar manualmente, mas logicamente você não vai poder utilizar todos esses filtros no automático ou não vai ter todas essas informações que o nosso indicador dá. Lembrando que você pode operar manual também com o indicador, mas no caso, o nosso indicador aqui ele envia diretamente aqui para
o MX2 ou o MT2, o automatizador que você quiser aqui, ó. Agora, atualmente, tem até o Prime, tem até o Price Pro e o Magic também. E ele já envia o sinal aqui para retração, beleza? Então, é um operacional bem simples. Utilizamos aqui o R2 Timer, no caso, é só o reloginho aqui, ó. Beleza? Ó, já vai acabar. Vou colocar aqui para a gente ver o sinal. Ó, vai dar o sinal. 3, 2, 1. Derrota. Ixi, derrota. Infelizmente foi derrota nesse vídeo, mas acontece. Vou parar por aqui, porque já peguei aqui uma derrota nessa. Era para eu ter parado aqui, na verdade, mas eu quis deixar mais um pouco, até para testar um pouco mais o operacional. Então eu deixei aqui mais uma derrota. Eu iria parar nessa derrota aqui, eu já tinha colocado que eu ia parar nessa derrota aqui, mas eu acabei deixando, peguei uma vitória e acabei pegando na segunda derrota. Então por hoje é só, vou parar por aqui mesmo, porque o mercado pode estar mudando de ciclo. Vamos saindo aqui com 8-13, então tá ótimo, ótimo. Lembrando que o que faz você ganhar no mercado é o gerenciamento, então respeite seu gerenciamento, beleza? No caso aqui, eu forcei um pouco mais o gerenciamento porque é um operacional de mão fixa, mas lembrando que o que faz você ganhar dinheiro no mercado não é estratégia, pessoal. Não é estratégia, é gerenciamento, tá bom? Então, você seguindo o gerenciamento, com toda certeza aí você vai sair positivo aí no final do mês, beleza? A longo prazo. Então, você já tem que ter o planejamento de quanto você pode arriscar no dia, quanto percentual da sua banca. A entrada recomendada ali é de 1%, 1 a 2% da sua banca no máximo, beleza? Para você, num dia de stop, né? Num dia que não seja um dia favorável para a estratégia, você não expor tanto assim da sua banca, tá bom? Essa é só... Eu vou postar esse vídeo mesmo que tenha dado derrota, que infelizmente deu derrota no finalzinho, mas acontece, é até bom para o pessoal ver que não existe estratégia mágica que vai ser 90% toda hora, isso não existe, beleza, pessoal? Então, eu vou postar esse vídeo até como um alerta aí para o pessoal que acha que existe indicador que só ganha. Isso não existe, pessoal. O mercado é cíclico, tem horas que sua análise, por mais perfeita que for, não vai respeitar, beleza? Então é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Tamo junto e tchau, tchau.